Vamos retomar o texto, tema deste acampamento. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. O versículo 7 pode ser dividido em duas partes, e nós já o fizemos. Ontem nós começamos a pensar nessa segunda parte, que está escrito aqui: Ele tem cuidado de vós. Mas essa afirmação de Pedro é precedida por um convite ativo, por uma ordem ativa a cada um de nós, que é a primeira frase do versículo, que ontem você repetia para quem está do seu lado e hoje eu convido novamente a fazê-lo. Confiai-lhe todas as vossas preocupações. Diga para quem está do seu lado. Pode usar aqui o suas, que nós normalmente usamos assim. Confiai ao Senhor todas as suas preocupações. Fala para quem está do outro lado agora. E sabem por que isso é absolutamente fundamental? Porque Ele tem cuidado de vós. Confiai-lhe ao Senhor todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Hoje nós queremos meditar isso que é palavra do Senhor, de trás para frente. Hoje nós queremos nos perguntar se essa certeza que nos é comunicada e que ontem meditamos, se isso é uma verdade. Olha o que está escrito aí nessas duas faixas aqui, à direita e à esquerda. Ele tem cuidado. O primeiro Papa da Igreja não está fazendo uma suposição. O primeiro Papa da Igreja não está falando de uma possibilidade. Ele está fazendo uma afirmação. Ele é convicto. Aliás, Pedro sempre foi muito convicto. Na minha ideia, e eu escrevi isso no meu livro Corações Curados, essa foi a causa pela qual Jesus chamou Pedro para ser Papa. Porque Pedro era convicto, Pedro era cabeça dura. A primeira vez que Jesus se encontra com Pedro, em Lucas 5, ele tinha passado uma noite inteirinha pescando. Pescou o quê? Nada. E quando chegou de manhã, que Jesus chegou na praia, o que Pedro estava fazendo? Na sua Bíblia diz, ele estava consertando as redes. Eu acho isso espetacular. Se fosse ele de manhã, eu mandava a barca para os quintos infernos, jogava aquela rede na água e ficava o dia inteiro maldizendo. Você não. Oh, Senhor. Que você? Quando Jesus viu que Pedro, depois de passar uma noite inteira pescando, gente, fica uma noite inteira na beira de um rio para você ver. Os pernilongos faz festa. Os pernilongos andam mais do que gente em acampamento, é uma coisa de louco. Os pernilongos grudam na gente. Os pernilongos, eles fazem divisão em grupo para saber quem eles vão atacar, que área vai atacar, aonde é possível te irritar mais. Molhado, cansado, a noite inteira jogando a rede. Aí chega de manhã, descobriu por que não pescou. A rede estava furada. O que furou a rede, nós não sabemos.
Não sabemos nem se quando ele foi pescar a rede já estava furada. Nós sabemos que São Lucas é médico. O médico, quando escreve, ele está fazendo diagnóstico e prognóstico. Ele vai na causa e na consequência. Médico é assim. Lucas é médico. Então, quando ele fala de Jesus, quando ele fala de Pedro, ele não consegue deixar de ser médico. Ele olha e percebe. Por que foi que trabalhou a noite inteira e não pescou nada? Porque a rede estava furada. A rede estava arrebentada. Nós não sabemos, talvez, a hora que Pedro foi de tardezinha pescar, eles iam no início da noite, talvez já tivesse furado. Talvez tenha sido até uns inimigos deles. Estava chegando a época de Semana Santa, a venda de peixe aumenta muito, não é? Concorrência. Mercado estava ruim. Tinha um supermercado na região fazendo uma promoção de peixe a preços promocionais. Queriam vender mais camarão, lagosta, bacalhau. Nós não sabemos. Nós não sabemos se o que furou a rede foi um pedaço de pau. Não interessa. Interessa que rede estragada tem que ser. Quando Jesus viu o Pedro ali, cedinho, consertando a rede, falou: esse é o homem que eu preciso. E a partir daí, toda a vida de Pedro será isso. Ele tem coragem de se expor para Jesus. Você que está acompanhando a missa ao longo dessa semana, lembra-se no evangelho da quinta-feira? Pedro faz aquela confissão de fé linda: tu és o Messias. Aí Jesus cumprimenta Pedro e começa a falar, aproveita a deixa de Pedro, aproveita que Pedro já falou que era o Messias, então agora eu vou falar completo. Olha, então é bom que vocês fiquem sabendo que o Messias tem que sofrer, vai sofrer muito, vai padecer, vai morrer. Pedro chama ele num canto, fala assim: ó, só fica falando essas coisas, não convém. Deus quiser, não vai acontecer isso com o Senhor. Aí o que Jesus fez? Trouxe Pedro de volta. Leia no Evangelho. Está escrito lá. Olhou para os discípulos. Está escrito desse jeitinho no Evangelho de Marcos. E falou para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Me impressiona Jesus. Pedro levou Jesus do lado. Jesus, para repreender, traz ele de volta. Nós precisamos trazer a pessoa de volta para a terra dela, para pôr o pé no chão. Nós precisamos trazer a pessoa para a claridade. E por que Jesus olha para os discípulos? Porque queria ofender Pedro e humilhar Pedro na frente dos outros? Não, porque aquilo que Pedro teve a coragem de falar era exatamente aquilo que todos estavam pensando. Quando todo mundo pensa a mesma coisa, é sinal que ninguém está pensando. Correto? Se todo mundo pensa igual, não está pensando. Pedro teve a coragem de expressar o que cada um ali estava querendo falar. Então Jesus traz Pedro de volta. Jesus não fala lá no ouvido dele. Olha para cada um e diz: afasta-te de mim, Satanás. E por que Satanás? Porque você está pensando como homem. Aí a gente fica assustado aí. A lógica seria: afasta-te de mim, Satanás. Você está pensando não como Deus, mas como demônio. Mas Jesus já está chamando a atenção ali para algo que está muito sério nesse versículo 7, que ao pensar como homens, e o Padre Jonas falava isso hoje de uma forma muito explícita para nós, quando nos dizia que precisava dar uma notícia ruim, que na verdade não é uma notícia ruim,
Porque quando eu sei que eu sou incapaz de resolver um problema, é o primeiro passo para resolvê-lo. Ao saber que humanamente nós não temos saída, nós não temos solução, nem para o Brasil, nem para a nossa família, nem para a sua vida, nem para os seus problemas de saúde, nem para os seus... Não tem. Que você é absoluto e completamente impotente. Esse é o primeiro passo para uma pessoa se libertar de qualquer droga. Reconheço que eu sou impotente, mas é duro demais. Por isso Jesus falou: Pedro, você não está pensando como Deus, você está pensando como homem. E ao pensar desse jeito humano, nivelado, escondido, trazendo as coisas para o cantinho, querendo resolver as coisas aqui na conversa baixinho, ao fugir da luz e principalmente ao sair da comunidade, então quem está dominando você é o encardido, afasta. E porque foi duro com Pedro, Pedro se tornou naquele homem que foi capaz de conduzir a igreja, aquela igreja que nascia como uma seita, aquela igreja perseguida, sofrida. Quantas pessoas foram assassinadas, inclusive Pedro. Mas para que ele se tornasse naquele homem cheio do Espírito Santo, que com um único sermão converteu 3.000 pessoas. Nem Jesus foi capaz de fazer isso. Não há nenhum lugar na Bíblia que diz que Jesus converteu 3.000 pessoas de uma vez só. Diz que ele alimentou multidão, mas na hora da conversão sobravam os gatos pingados. A sombra de Pedro curava os doentes. Isso não se diz nem de Jesus. Aquilo que São João diz, Jesus fala através de São João: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, ainda fará maiores ainda. Em Pedro vai acontecer isso. Aquele homem que converte 3.000 pessoas com um único sermão. Aliás, um sermão que ele começou e nunca terminou. Esse sermão de hoje, que nós estamos meditando nesse acampamento, é a continuação daquele sermão de Pedro. A sua primeira, a sua segunda carta. E dos Pedros que vão continuando na igreja, hoje João Paulo II, como hoje meditávamos na missa João 23. Então esse homem foi temperado. Quando Jesus viu que Pedro era capaz de consertar a rede estragada, que Pedro falava o que sentia, o que pensava, viu que aí tinha um começo maravilhoso de uma história que, graças a Deus, já fazem 2.000 anos. Pois é esse Pedro que hoje olha para mim, para você, e diz o seguinte: ele tem... E aí você poderia pensar, mas da minha vida Deus não tem cuidado. Se Deus estivesse cuidando da minha vida, não teria acontecido isso. Se Deus estivesse cuidando da minha vida, eu não teria cometido aquele pecado. Se Deus estivesse cuidando da minha vida, eu não teria aprendido a fumar, eu não teria aprendido a beber. Se Deus estivesse cuidando da minha vida, se isso fosse verdade, eu não teria transado a primeira vez, me estragado, eu não teria me contaminado com essa doença, eu não teria esse vício. Então nós lemos a verdade que Pedro nos ensina dessa palavra a partir do referencial errado. E também aqui Jesus precisará olhar para mim e para você e dizer: afasta-te de mim, Satanás. Porque estamos pensando com os critérios humanos. Estamos nivelando, estamos deixando um falso humanismo. Falso, porque quando se fala de humano, mas tira Deus, é falso humanismo. É um humanismo pobre, que coisifica e que é o que o mundo moderno está experimentando. Então, para que cheguemos a essa experiência, a primeira parte do versículo, qual é? Confiai-lhe todas
as vossas preocupações. Duas palavras aqui são fundamentais para a gente chegar a essa experiência. A primeira palavra é confiai-lhe. Portanto, confiai no Senhor. O que é confiar? A gente confia em gente estranha. A gente tem fé em quem a gente não sabe. Qualquer pessoa fala qualquer bobagem você faz. Na hora do desespero, minha nossa. A pessoa está com câncer. Aí vem alguém na televisão, fala, olha aqui a descoberta do doutor Hipócrito não sei das quantas. Formado na universidade não sei da onde. Que aí põe um nome esquisito, ninguém sabe onde que fica. E esse doutor fala, agora as descobertas mais recentes diz que a pessoa tomar a própria mijada, ela é curada do câncer. Por tem onda! Comprando urinol novo. Para beber. Porque não, você viu falando na televisão? Ah, foi um doutor, nossa, é um especialista. Já curou mais de 1 milhão de pessoas que não tinha câncer e não bebeu mijada. Esqueceu de falar esse detalhe. Não, se você fizer o chá da língua da perereca verde, o pessoal sai por aí caçando perereca verde para arrancar a língua dela. Por quê? Porque alguém falou, um doutor não sei o quê, deu na televisão, falou no jornal. Basta dizer isso, ó. Soube o que falaram na televisão? Não, falaram. Era um doutor, um grupo de doutor, um grupo de especialistas falou. Está comprovado. Já tem um monte de gente lá. E vai